Portanto, estamos aqui com o Gonçalo Silva, CEO da Click Solutions. Gonçalo, muito obrigado por estás aqui reunido hoje. Eu posso dizer que não só és um cliente, como também já te tornaste um amigo. Hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre a nossa experiência a trabalhar juntos, que já faz aqui há algum tempo, recentemente mais de perto. Queres-te apresentar, dizer o que é que tu fazes e como é que tem sido também aqui a experiência a trabalharmos juntos? Ok, então, antes de mais, obrigado pelo convite, André. Eu sou o Gonçalo. Há 3 anos fundei a Click. Neste momento, nós temos uma marca que é o AI Commercial Department. Somos a primeira empresa portuguesa a ter uma infraestrutura responsável por replicar um processo comercial 100% com AI para empresas B2B. O André conheceu muito antes disto. Já estamos. André, corrija-me se eu estiver errado, desde abril do ano passado. Desde abril do ano passado, começámos na altura com email marketing. E já desde aí que nós. Eu já tinha. Todos os cases que eu tinha visto em meu marketing, por acaso, nunca tinha visto os resultados que vi com o André, sendo que os frutos disso foi poucos meses depois de ter um deal de 6K para que pagou em muito o ROI do que foi investido, mas ultimamente as coisas têm sido um bocadinho diferentes. Eu estou a trabalhar mais com o André, mais na parte da consultoria. Também vou e faço questão de ir aos eventos, não só porque são dele, mas também porque eu sou uma pessoa que também gosto muito de ir a eles. Mais recentemente, no evento que o André fez em janeiro, tive talvez o maior case study da comunidade, que foi ter fechado 35 mil euros em negócios no último mês e meio, só por causa de uma frase que o André disse no evento que mudou a 100% toda a minha forma de pensar. Mas que acima de tudo me abriu também muito os olhos para outra realidade e me deu outra realidade ao negócio. Então lá está. E não é só isso, também as pessoas que se conhecem e que todo o círculo que nós em Portugal não somos assim tantos no que toca ao nosso próprio mercado. Então acho que eu fui das primeiras pessoas a entrar para a comunidade e eu soube desde logo que aquilo me ia ajudar e muito. E agora estamos aqui. Boa, olha, qual é que foi a frase, qual é que foi a experiência desse evento e como é que tem corrido, como é que as coisas mudaram desde esse evento? Dá-nos também um contexto de o que é que tu estavas a fazer pré-evento, qual é que foi a frase e depois como é que essa frase mudou pós-evento. Ok, top. Não foi bem uma frase, foi mais uma analogia, mas eu antes do evento eu estava. Basicamente eu estava a cobrar não muito com o meu produto para ser fácil de fechar, ou seja, esse era o pensamento lógico, e muitas vezes eu tinha dificuldades em lá está, em ser levado a sério pelo baixo preço que eu estava a cobrar. O que é que tu disseste? Eu lembro-me perfeitamente. O André no evento disse ahm, que se algum dia acharem que não vão fechar alguém, experimentem pelo menos dizer um preço que vocês nunca disseram, porque se vocês acreditarem genuinamente que são a pessoa que fecha tickets a 10, 15, 20, 30, 40 mil euros, então sejam essa pessoa uma vez na vida quando num cenário não têm muita coisa a perder. Curiosamente, foi numa altura que eu já estava a começar a ter um flow de leads maior, até por causa do nosso marketing, dos nossos anúncios, das nossas referências, mas que foi curioso, porque houve uma reunião que eu tive no dia a seguir ao evento, 2 dias a seguir ao evento, porque o dia a seguir foi domingo, mas na segunda-feira a seguir ao evento, que eu soube que eu não tinha muito a perder, e aquilo bateu-me de uma maneira que eu disse, eu tenho razão, porque se eu realmente quero ser esta pessoa, então eu vou ter que, algum dia na minha vida, dizer e literalmente ahm, colocar essas palavras na minha boca do preço que eu nunca cobrei. Verbalizar, yeah, verbalizar. Verbalizar, tal e qual, verbalizar. Pá, e essa reunião eu virei-me para aquela pessoa e foi engraçado porque eu estava na reunião e virei-me eu na altura estava a cobrar 3 mil euros e virei-me para a pessoa e disse: Olha, são 15 mil. E calei-me. E a resposta que eu tive foi: Ok, estamos a assinar. Eu, tipo, onde é que estão as objeções? Onde é que está o pedido de desconto? Onde é que estão as coisas? Tipo, André, já está, isto está pago. E depois daí em diante, lá está, eu percebi e a lição que eu tirei foi que é muito mais fácil de se fechar um deal. Claro que o primeiro passo é ter confiança no produto que se tem e ter seriedade naquilo que se faz, porque cobrar muito é fácil. Dar um big scam de altos valores é fácil. Difícil é depois ser levado a sério e ter um bom deployment sobre isso. Mas quando se acredita que o facto de se cobrar esse valor dá-nos os recursos necessários para termos uma excelência ao ponto de entregar isso, que foi o que aconteceu no meu caso e foi aquilo que eu aprendi. Então eu deixei de ter medo de cobrar porque, nós cobramos pouco, então se eu cobrar muito eu não tenho serviço para isto. Não, o facto de cobrar muito vai-me dar condições a mim de ir buscar a qualidade necessária
e ter cuidado necessário para entregar uma excelência que se equivale àquilo. E lá está, quando nós que vamos para estes terrenos de valores, que foi o que me aconteceu, acabamos por ser levados muito mais a sério e a própria autoridade e a própria postura com que as pessoas nos veem é totalmente diferente. Então foi isso. Yeah, porque no teu caso, imagina, e também me aconteceu a mim, que é, tu estás a dizer, nós somos os melhores do mercado, nós vamos te entregar X reuniões que vão resultar em X conversões a X ticket, que é, imagina um retorno de, vocês vais fazer 250 mil euros na nossa parceria, somos os melhores do mercado. Ok, quanto é que custa trabalhar com vocês? 2.500 euros. Man, se vocês com 2.500 euros, vocês não são de todos os melhores do mercado. Porque com 2.500 euros eu, por exemplo, consigo contratar um comercial por um mês e ele não me vai entregar esse resultado. E aí entra a comparação. Agora, quando tu começas a ir a 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, ok, as pessoas com quem eu me costumo reunir e que fazem as mesmas promessas não têm este tipo de valor. Logo, existe aí a diferenciação. Queria também fazer uma pergunta, que é, nós também já trabalhámos muito e falámos muito fora de negócio, ou seja, não só sobre ofertas, leads, sucesso comercial e isso. Que tipo de crenças é que achas que eu mudei na tua cabeça ou que te ajudei a mudar? Não só eu, mas também pessoas tipo, do meu ecossistema, como por exemplo o Elder. Como é que achas que esse trabalho mental também surgiu? Porque não é só sobre ofertas, não é só sobre marketing. Boa. Sabes que isso é uma questão que eu não estava à espera que me fizesses hoje. Foi aqui apanhaste um bocado ao lado. Mas às vezes eu acho que é importante, lá está, nós temos um espaço para falar de tudo o que é profissional, mas ahm, eu acho que nós começámos a ter conversas um pouco mais fora do espectro profissional para aí em dezembro. Lembro-me perfeitamente, nós tivemos ir para o telefone 3 horas e tu fizeste-me perceber, acima de tudo, que honestamente, muitas crenças que eu tinha de apenas querer atingir resultados. E o Elder ensinou-me muito isto de apenas, lá está, o medo de não chegar a um objetivo ou estar sempre a planear e nunca ser realista o suficiente para eu acreditar nele e acreditar que sou aquela pessoa e que sou capaz de chegar lá. Mudou muito aquilo que eu tinha no meu dia a dia, porque da primeira vez que eu fui contigo, não sei se te lembras, eu estava com uma rotina péssima, porque eu não preciso de me deitar cedo para. O que interessa é ir às reuniões, man, e tu fizeste-me entender, e eu lembro-me perfeitamente. Tipo, man, antigamente as pessoas que tinham mais que. E desde sempre, tipo, a história da pré-história é sempre assim, ou seja, as pessoas que mais que têm usado que tu queres ter, todas elas fazem aquilo que tu não fazes, porque é que não has de fazer também? E foi um bocado isso que depois me levou ahm, a ter outro tipo de crença, a ter outro tipo de crença mental e olhar mais para mim e é para aquilo que eu estava a fazer. O Elder é um caso diferente. Não sei se o Elder vai estar a ver isto ou não, se eu estiver a ver, mando já um abraço. Mas o Elder fez-me perceber, acima de tudo, que eu tenho que ser que eu tenho que, aliás, eu tenho que ter para ser, eu não tenho que ser para ter. Não sei se disse bem a ordem ou não. Ao contrário, ok. Ao contrário, ao contrário. Man, eu tive um dia todo em meetings. Tipo, Yeah, é normal, é foi, normal, é foi, normal. yeah. Mas que qualquer coisa que eu digo que quero fazer quando, ou seja, qualquer coisa que eu digo que vou fazer quando chegar a X condição, então eu tenho que literalmente que fazer essa coisa para chegar a X condição. Foi isso que eu aprendi com o Elder e foi uma coisa que até então tem-me ajudado imenso, imenso, imenso. Eu vou dar um exemplo. E vou-me pegar nisto para o contexto. Eu estava a dizer que só quando tivesse X dinheiro na conta, man, é que começava com anúncios para fazer mais. What do you mean? What do you mean? E eu quebrei essa crença que foi por causa de ti do Elder que eu tinha, man, e eu só arranjei a forma mais simples possível de ter aquela condição para ter. E tenho agora aquilo que eu disse que queria ter e começar quando tivesse anúncios. Ou seja, é exatamente isso. E foi uma crença muito, muito, muito boa que me ajudou, não só no negócio, mas também em muitos princípios da vida. Yeah. Porque eu hoje em dia falo isso muito, que é, imagina, man, se eu só tivesse tipo 200 euros na conta, precisasse fazer tipo o dinheiro de um dia para o outro, tipo, é anúncios, tipo, não ia meter em mais nada, tipo, Yeah, yeah, yeah. criava um anúncio, criava uma oferta, criava um anúncio, sales calls, bom, 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 bom. E nós achamos muito que é, não, eu preciso de 2 3 4 5 mil euros para começar anúncios. Man, não é? E nós agora, cada vez mais dentro da comunidade, é ok, tens um budget de 250, 300 euros para anúncios? Boa, nós com isso conseguimos fechar um cliente. Eu, do meu lado, quero-te agradecer pela coragem, porque lá está, tiveram lá no evento muitas mais pessoas, mas só tu é que tiveste os resultados que tu tiveste. E eu dei a mesma palestra para toda a gente e
tu tiveste resultados super extraordinários, portanto isso é crédito teu, não crédito meu. Portanto, obrigado pela coragem para implementares. Mais duas perguntas. Qual é que é o objetivo daqui a 6 meses? Portanto, estamos a 26 de fevereiro, ali até 26 de agosto, para depois, na altura, gravarmos um novo case study. Qual é que é o teu objetivo até lá? Ok, quando tu referes objetivos, estamos a pegar em faturação, produto, qual é que é o KPI que eu queres que eu vá buscar? Pode ser financial de... Pode ser financial. Hum, ok. Olha, eu nem vou pegar pelo financial, eu vou só pegar naquilo que eu quero, porque o financial é um meio, não é o fim. Mas eu vou pegar mesmo no roadmap real que eu tenho, porque estes resultados que eu tive deram-me um boost em fazer algo que eu estava à espera que demorasse muito, muito, muito mais que 6 meses e que eu agora já tenho para os próximos 6 meses. Porque esta mudança de crença que estávamos a falar nos últimos minutos vão-me permitir para que daqui a 6 meses, e este é o objetivo, que eu consiga ter um negócio, pelo menos do meu lado, 100% delegado, para só me focar na própria inovação, ou seja, ter uma máquina de ads, que foi por causa das conversas que nós tivemos, que eu a montei, que me permite ter um flow disso previsível, e foi por causa da mudança mental em termos de financeiros no que toca a cobrar, que me permitiram agora ter as condições já de começar a estruturar uma estrutura na parte das vendas que não dependa de mim a 100%. Logo eu consigo daqui a 6 meses, esse é o meu main goal, estar 100% afastado das operações e podermos só focar na inovação e no meu próprio desenvolvimento pessoal, e o Elder também fez-me perceber que isto era um erro, que eu literalmente estava a abandonar só por causa de estar preso à operação, que no real estate é normal e não há problema nenhum nisso. Yeah. Boa. Este é o meu main goal. Isto é o meu main goal. Yeah. Boa, vamos embora. Last question. O que é que dirias? Porque nós todos começámos da mesma forma, que é provavelmente a ver vídeos online, de how to make money online. O que é que tu dirias a uma pessoa que neste momento que já sabe, já vê, por exemplo, até o meu conteúdo, conteúdo online de outras pessoas? O que é que tu dirias a essa pessoa que está, fuck, how do I start? O que é que tu dirias a essa pessoa? Ou, vou-te perguntar a essa pessoa e a uma pessoa que já até tem um emprego, que já é bom no que faz, que já recebe 2, 3 mil euros por mês e quer começar uma nova carreira, mas é tipo, isso é bué difícil. O que é que tu dirias a essas duas pessoas? Ok. A primeira, vou agarrar um no que vocês. Isso é bem difícil. Porque tem que ser difícil. Porque se fosse fácil. Mas pronto, isso não estou a dar novidade nenhuma. Sabes um conceito que eu aprendi há muito tempo e quero pegar aqui? Porque estamos a falar de pessoas que já sabem que precisam e que querem e que muitas vezes adiam essa decisão porque só querem consumir mais e mais e mais e mais conteúdo para terem bem a certeza que esta é a decisão certa a dar. Primeiro, lá está, é que realisticamente, decisões que eu tenho vindo a aprender isto ao longo do último ano, e eu não acho que nunca te disse isto, mas agora que estou a conviver cada vez mais pessoalmente contigo, eu acho que quanto mais zoom out nós dermos na vida, mais conscientemente conseguimos tomar decisões que pensamos que em espaços de dias ou de meses pode ser, ai meu Deus, mas que nem são relevantes ou que é só um passo natural daqui a muitos, muitos meses. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que relembrar é muito mais powerful do que aprender qualquer coisa nova. Porque para pessoas como tu disseste que já consomem nosso conteúdo, que só querem arrancar com algo, essas pessoas não precisam de aprender novas coisas, só precisam de se relembrar daquilo que lhes trouxe até aqui e estar constantemente nesse state. Eu gosto muito de todas as semanas ver 2 vídeos. Eu não vou dizer aqui quais é que são, mas 2 vídeos que eu todas as semanas por rotina vejo. Porquê? Porque eu quero me relembrar do state que aqueles vídeos me trazem. Não é state motivacional, atenção. Isso até é algo totalmente diferente. Mas que isso faz-me eu dar move in e não estar com a fome de querer aprender mais só porque aprender mais e pensar que é preciso saber mais para dar o passo é muito mais fácil do que dar o passo. Então, e para além disso, Sim, isso é aquele conceito de, imagina, por exemplo, tu não deves ler tipo 100 livros, tu deves ler tipo 4 livros 100 vezes, porque realisticamente tipo, não há assim tanta coisa que tu precisas saber, tu precisas é de saber implementar essas poucas tal e coisas. qual, tal e qual. É mesmo isso. E para pessoal que hoje em dia trabalha e queira dar o passo, eu acho que é muito importante, acima de tudo, e isto eu aprendi não aprendi com o Elder, mas fez-me relembrar, lá está, esta questão. Vocês podem ter isto aconteceu no ano passado, eu tinha uma ideia excelente, tinha uma vida excelente, mas eu não tinha um propósito, eu não tinha um why. Então não é sobre querer sair de uma posição ou de um trabalho para começar algo. Porque isso aí, ok. Mas quando se tem um propósito, um porquê de uma pessoa
uma pessoa que eu sei que quer ser daqui a X tempo e que eu sei que o único caminho lógico para lá chegar é desviar o caminho para esse lado. Então, não é sobre desviar o caminho, é sobre ser bastante claro o tipo de pessoa que tu queres ser no final disso e teres objetivos bem mensuráveis. Mas definir objetivos é muito difícil. Pois é, é o primeiro passo. É o primeiro passo, man. É exatamente tu descobriste e tu saberes exatamente a pessoa que tu sabes que queres ser e como é que vais lá chegar. Porque no dia em que tu souberes a pessoa que tu queres ser e que estás em countdown e cada dia que tu pedes a não dar o passo é um dia mais longe dessa pessoa, então a demora de lá chegares custa muito mais do que o pensamento de nunca de pensar ou seja, o pensamento Yeah. de lá chegar é muito superior do que efetivamente dar a ação. Exatamente. É isso. Yeah, eu cada vez mais vejo isso, que é tipo. Foi o que o Heller também falou, mas se tu não souberes. Não é isso, se tu souberes mesmo claramente, tipo, não, é isto que eu quero, tipo, é isto e não é nada mais, tu arranjas uma forma de fazer acontecer, não tens dúvidas, não tens medo, vais só à procura das respostas. Agora, se tu ainda não fizeste acontecer, é porque deep down you don't want it bad enough, because if you wanted it bad enough, man, you wouldn't sleep until you made that a reality. Sim, senhora Champ. 100%. Sim, senhora. 100%. De resto, há alguma frase, alguma coisa que queiras deixar aqui? Mais? Posso deixar uma. Posso deixar uma que, tipo, que este ano também marcou muito. Porque há certas ideias, não sei se já te aconteceu. Imagina que tu tens uma ideia de business e que tens um instinto dentro de ti. Só que como o instinto, ou nunca viste ninguém fazer, ou parece demasiado bom, ou alguma coisa falha ali e tu estás à procura de mais respostas para seguir aqueles padrões aos quais estás educado. E que depois vais atrás desse padrão, mas no final, depois de meses e meses, voltas exatamente à tua ideia inicial. A mim aconteceu-me, não sei se te aconteceu também a ti. Fez-me perceber que, man, o instinto é a coisa mais importante que se possa ter e que vale muito mais do que qualquer coisa lógica que um mentor ou alguma coisa, ou alguma pessoa que siga e que nos influencie no dia a dia possa dizer. Porque se o instinto estiver lá, eu já sei que aquele vai ser o meu end goal. Porque é tal questão. Ou seja, se tu pensares que vais ter que despedir alguém, tu já sabes que vais ter que despedir alguém e tudo parte do instinto. Portanto, se quiseres, acho Yeah, que é não, um bom marco. nunca deves ignorar. Eu dou-te o meu caso. Eu, em março do ano passado, eu já sabia o que eu queria fazer e já tinha esse mesmo burning desire, era ter o modelo de comunidade. Só que na altura eu tinha uma despesa, digamos, fixa mensal a nível de equipa, escritório, softwares, anúncios super grande, ok? E tinha que sustentar isso. Eu, ok, mas eu ainda não o consigo fazer acontecer. Andei ali às voltas, às voltas, às voltas, às voltas, e só em novembro deste ano, do ano passado, portanto 2025, é que eu lancei a comunidade. E quando eu lancei, agora é tipo, why didn't I do this earlier? Que é literalmente, follow your gut. E muitas pessoas dizem-me para não o fazer e disseram para não o fazer, tipo, não, faz consultoria, serviços, software, isso. Nós. Mas end of the day, business model wise, mercado, ou seja, o modelo de negócio que tu queres seguir, não há ninguém que te vá conseguir dizer qual é que é o teu modelo de negócio. Lá está, para começar é sempre serviços, mas agora, tipo, to make it your life's work, tipo, o teu trabalho mesmo da vida inteira, tipo, aí vais ter que ser tu a descobrir. É uma coisa por exemplo, de parceiros de vida ou business partners. Tipo, ninguém te consegue dizer, tipo, olha, esta pessoa é super boa para ti. Tipo, só tu é que vais saber. Agora, lá está. Tens que te conseguir meter no espaço mental em que tu entendes o que é ruído e entendes o que é mesmo instinto. Que é quanto mais ruído tu tiveres, menos tu vais conseguir ouvir o teu instinto. E quanto mais, tipo, surrounded by noise tu tiveres, por exemplo, agora tenho estado com um grupo grande, ok? Eu já não estava sozinho, tipo, a trabalhar há 3 semanas, se calhar. E agora estou há 3 horas aqui sozinho a trabalhar. Mano, nestas 3 horas tipo, tenho tido bué de respostas, bué de clarezas. Porquê? Porque estou a conseguir ouvir a voz interna. É isso. 100%, 100%. É mega importante. É isso, meu amigo. Agradeço. Falamos daqui a 6 meses. Vou cancelar a gravação e depois falamos aqui um bocadinho.